Olá amigos da Autocriativa, tudo bem? Olha, bem-vindo à nossa 15ª aula, sempre um prazer poder compartilhar o conhecimento e falar que essa videoaula é uma videoaula especial, diria até que é um bônus, porque tivemos aqui uma ideia, conversando com os demais da equipe da Autocriativa, todos acharam pertinente ministrarmos esse assunto, que não é uma função e nem uma ferramenta diretamente do SketchUp, mas que ao utilizar o SketchUp se faz necessário o conhecimento que nós vamos compartilhar agora. Eu tenho comentado em algumas videoaulas anteriores que a nossa preocupação não é que você apenas conheça a ferramenta, mas é te dotar de habilidades e segurança para que você possa já trabalhar operando essa ferramenta. Então, dando dicas de como você mostrar algo para o cliente, como fazer determinada abordagem, e sempre que você está usando modelagem, está falando de decoração, é inevitável que o cliente te peça algumas sugestões. Olha, que determinada cor você acha que ficaria bom nessa parede, ou de que cor eu pinto meu quarto, ou que cor faço isso, faço aquilo. Ou seja, nós também somos consultores. E nesse contexto se faz necessário um conhecimento, pelo menos nessa aula a gente vai dar um conhecimento um pouco abrangente, não tem como esgotar dentro do tempo de uma videoaula todo o assunto, mas é exatamente uma coisa chamada psicologia das cores. O que isso quer dizer? Há estudos científicos que provam que a cor exerce influência sobre as pessoas num determinado ambiente. Como por exemplo, se você vai nas lojas de fast foods, lá você tem cores vibrantes, quentes, como vermelho, laranjado, porque tem que ser um ambiente altamente rotativo, altamente dinâmico, em que você precisa sentar, comer e já sair para dar lugar para outro. Lá você não tem poltronas acolchoadas, geralmente é algo mais rústico, porque precisa haver rotatividade. Imagine você, uma família chegando no fast food e ficar ali 40, 50 minutos na mesa consumindo uma refeição. O que é o contrário em restaurantes já de ambientes mais familiar. Você vai numa pizzaria, por exemplo, onde ali sim a pessoa precisa, é um ambiente em que a família quer sentar, quer conversar, quer se divertir, aí você já vê pinturas mais frias, você já vê quadros, texturas para prender a atenção da pessoa. Quando é um lugar noturno, uma iluminação mais relaxante, que é para proporcionar esse ambiente realmente de descontração familiar. Quando você vai em hospitais, geralmente a cor predominante é branco. Por quê? Além da sensação de paz, ele transmite também aquela impressão de higiene, de algo limpo. Você vai numa sorveteria, a cor predominante é o que? Um vermelho e um verde bem claro, para transmitir a sensação de refrescância. E aí nós temos inúmeros exemplos. Então quero dizer o que é com isso? Que há cores que ficam mais adequadas para determinados ambientes. E é isso que eu quero tratar nessa aula com vocês, tá certo? Nós vamos falar de algumas cores. Agora, é claro, é um princípio, é apenas um norte, uma direção para quem está começando agora nessa área. A gente vai falar de uma determinada cor, por exemplo, uso o azul em tal ambiente, mas se você entrar na internet, você vai ver o azul em praticamente todos os ambientes da casa. Isso vai muito da decoração, do toque pessoal de cada design. Isso aqui é um princípio fundamental, apenas um pontapé inicial para que você tenha uma noção geral, mas o tempo, a sua pesquisa, vai muito além do que isso aqui, tá certo? Eu preparei esse painel de cores aqui, não tem nada demais, apenas usei a ferramenta empurrar, puxar, e já pré-configurei aqui algumas cores, Nós vamos passando ela aqui através das setas de avançar e retornar, mas eu já pré-configurei algumas cores e separei algumas fotos também na internet, não são de projetos meus, são fotos mesmo de sites de cores, de designs, fotos gratuitas de decoração, para que a gente possa fundamentar essas explicações aqui, tá certo? Então, de início, nossa primeira cor que eu vou colocar é essa aqui, ó.
O branco, pessoal, ele é tudo. O branco, ele é a cor que traz mais luminosidade para o ambiente, porque o branco ele é a cor que traz reflexão total da luz solar. Ele vai trazer a sensação de higiene, ele vai trazer a sensação de paz, ele vai dar uma noção de maior espaço do ambiente. Só tem um problema: suja bastante. Então, embora o branco ele seja o ideal, o perfeito, mas as pessoas evitam utilizá-lo porque, por mais que você tome cuidado, por mais que você passe produtos, por mais que você coloque tinta lavável, acaba sujando. Ainda mais em ambientes que tem uma aglomeração mais acentuada, tem crianças, é normal, é inevitável que suje. Então o branco ele é uma cor perfeita, mas que tem essa situação de que suja com muita facilidade, então as pessoas tendem a evitar o branco, principalmente em paredes, em locais de concentração igual salas, áreas de espaços gourmet, enfim. Mas para fazer contraste, não deixa de ser uma boa opção, tá certo? Então eu botei aqui uma foto, ó. Veja só como ele dá noção de profundidade, o espaço sempre parece mais amplo, apesar de que aqui o ângulo da foto também está proporcionando, né, a sensação de profundidade, mas olha, ele deixa o ambiente mais claro, passa o aspecto de higiene, só que no dia a dia suja com muita facilidade. Então esse estudo das cores na verdade é o azul, o amarelo, o verde em tonalidades mais claras, mais pastéis, e na verdade tentando compensar uma coisa ou outra, que nós vamos ver aqui passo a passo, tá certo? Então o branco não tem muito o que falar, porque ele na verdade traz todos os benefícios com a desvantagem dessa facilidade em sujar, tá certo? Então passando aqui para o próximo, vermelho. O vermelho é uma cor um tanto agressiva para você pintar todo o ambiente com ele. Imagine você pintando uma sala em que as 4 paredes é vermelho. Fica um ambiente muito pesado, porque o vermelho ele passa a sensação de dinamismo, de vibração, de agitação. Tanto que é uma cor predominante, né, nos fast foods, como eu comentei há pouco. Então é uma cor que ela deve ser evitada para você pintar todo o ambiente, todas as paredes. Agora, o vermelho é muito bom para ser utilizado em cozinhas, fazendo contraste com outras peças brancas. Porque tanto em cozinha já é um ambiente, né, quente, de agitação, de conversa, as pessoas estão ali preparando, conversando, sorrindo, e você fazendo contraste com outras peças, ele fica muito bom. Então o vermelho geralmente ele está sempre fazendo contraste. Ou você pinta uma parede, por exemplo, um determinado lado apenas de um quarto ou da sala, ou você utiliza ele em mobília, fazendo contraste com outras cores. E aí geralmente é utilizado em cozinhas, mas pode também ser utilizado em outros cômodos. Eu coloquei aqui, ó, primeiro numa cozinha. Veja como fica bonito, ó. Você tem um vermelho aqui, você tem um vermelho aqui e aqui, fazendo contraste, ó, com toda essa outra decoração aqui. Não é exatamente um branco, é um branco aqui estilo grijo, né, rajado. Agora imagine você se todas essas partes aqui do armário e esse painel fosse vermelho, ficaria algo bem carregado. Fica um ambiente pesado. Então geralmente o vermelho é utilizado para fazer contrastes. Em cozinha fica muito bom realmente. E um outro exemplo que eu coloquei aqui é esse aqui, ó. Veja também no banheiro como ficou bonitinho, ó. Algumas peças vermelhas fazendo contraste com branco. Aqui ele botou até a cuba também vermelha, uma louça vermelha. Mas também imagine isso aqui tudo vermelho, ficaria um ambiente pesado. Então o vermelho ele é isso, ele transmite alegria, vivacidade, dinamismo, mas se você utilizá-lo na sua totalidade,
fica esse aspecto de pesado realmente. Fechar aqui. Fechar também aqui o branco, tá certo? Então, o branco e o vermelho. Uma outra cor é o nosso amarelo. O amarelo, ele tem alguns benefícios, como por exemplo, você pode... Ele é o mais próximo do branco no que diz respeito a melhorar a iluminação do ambiente. Então, lugares em que a iluminação não é tão ideal, não está tão adequada, o amarelo ele ajuda a melhorar a iluminação do ambiente, além de que ele é uma cor excelente para realçar madeiras. Então, quando você vai fazer painéis ou até mesmo móveis, vai fazer aparadores, pisos de madeiras, o amarelo ele tem uma vantagem, ele realça tanto a madeira escura como a madeira clara, combina muito bem com ele. Então teria 3 benefícios aí, você consegue realçar as tonalidades da madeira, independente de claro ou de escuro, e você também consegue trazer um pouco de iluminação para o ambiente, tá certo? Também coloquei aqui alguns exemplos, ó. Veja aqui que interessante. Nós temos aqui uma madeira na tonalidade bem escuro mesmo, ó. Tanto aqui das mesas, né? A madeira junto com o estofado. E ele realçou muito bem esse preto. Mas note que aqui, embora esse piso aqui, ó, não seja exatamente de madeira, mas é um piso numa tonalidade clara e você tem madeiras nessa tonalidade, ele também deu um realce muito bom. E esse amarelo aqui ele está apenas numa determinada parede. E aí eu já queria fazer um comentário aqui. Quando você for fazer apenas um detalhe de uma casa, por exemplo, apenas uma parede, ou o pessoal gosta de fazer grafiato, textura em apenas um determinado lugar, você pode usar cores bem fortes, bem vibrantes. Esse amarelo aqui, por exemplo, ele já está numa tonalidade bem forte, né? Bem brilhante, porque está apenas no lado dessa parede aqui da casa. Nas outras fotos, dos outros ângulos do ambiente, ele não está. Agora, se você vai pintar, por exemplo, toda a sala de amarelo, esse aqui já ficou também, já seria um pouco forte. Então, quando você vai pintar todo o ambiente, sempre coloque como opção cores nas tonalidades mais claras, que é apelidada de tonalidades pastéis. Agora, quando for pintar uma determinada área para fazer um contraste, por exemplo, aí sim pode utilizar uma tonalidade mais vibrante, mais forte, tá certo? Então aqui esse contraste. E aqui, ó, você tem as duas coisas. Olha só como essa tonalidade aqui mais clarinha, porque ele já pintou mais de uma parede. Apesar de que a casa aqui também por si só já está bem iluminada, né, essa janela aqui bem ampla, essa porta aqui. Isso já contribuiu de maneira significativa para a iluminação. Mas o amarelo ele também ajuda a refletir essa sensação de luminosidade. E note que aqui, ó, o piso é de uma madeira na tonalidade clara e ele também ajuda a realçar. Então o amarelo é uma cor ideal e notem que aqui, ó, tanto o azul como o amarelo, que está em mais de uma parede do ambiente, sempre a opção são tonalidades mais claras para não ficar esse ambiente pesado, ambiente carregado, tá certo? Então, os benefícios do amarelo é isso aí: melhor iluminação, realça mobílias ou pisos de madeiras, tanto claro como escuro. Vamos lá para a nossa próxima. Laranja. O laranja ele é na verdade um intermediário entre o vermelho e o amarelo. Ele vai ter os benefícios de realçar a madeira como o amarelo e transmite um pouco dessa energia, desse dinamismo do vermelho. Então, devido a esse meio termo do laranjado, do laranja, ele geralmente é indicado para ambientes que você quer dar aquela tonalidade mais rústica,
é aquele pessoal que gosta de móveis e objetos de madeira já um pouco mais antigos, para você decorar espaços gourmets, áreas de churrasqueira. O laranja ele é interessante porque ele é esse meio termo. Ajuda um pouco na iluminação do amarelo e transmite essa sinergia do vermelho, tá certo? Então aqui também, ó. Olha só esse exemplo aqui. Exatamente no ambiente com essa aparência de rusticidade, ó. Você tem aqui a churrasqueira, que é uma área quente. Então você pode utilizar o laranja. A mesa aqui já no aspecto rústico. Uma outra mesa aqui já envernizada, trabalhada, mas também no aspecto rústico. E olha como o laranja caiu bem, realçando aqui essa parede de tijolinhos. Então ele tem essa função. Para espaços gourmet, áreas externas, ele traz isso. Olha isso aqui também, ó. Isso aqui é uma decoração de área externa, também tentando deixar um pouco a decoração no aspecto de rusticidade, né? Algumas plantas, vasos, a mesinha também aqui, trabalhada essa cadeira. Então laranja seria esse meio termo, tá certo? Entre o amarelo e o vermelho. Então para espaços rústicos e ambientes externos, ele é uma boa opção. Aí é claro, é por isso que eu repito e insisto que isso aqui é apenas uma direção. Eu falei aqui que é para ambientes rústicos externos, mas se você procurar, vai ter inúmeras decorações com ele também em móveis, em parte interna, em cozinha, em sala, com certeza. Isso aqui é apenas um princípio, mais as variações, até porque acontece o que hoje com as cores? Antigamente você tinha o que? Lápis de cor de 12 cores, de 24 cores, e aqueles que tinham um poder aquisitivo melhorzinho tinham de 36 cores, que era caríssimo antigamente. Hoje você pega apenas a cor vermelho, por exemplo, já tem quase 100 variações de tonalidades vermelhas. Então o vermelho escarlate, o essencial mesmo do vermelho, dificilmente você iria utilizar numa sala que ficaria pesado, mas você pega todas as variações do vermelho que hoje tem uma variação de frequências incríveis, aí você sempre vai encontrar um ou outro que vai encaixar praticamente em qualquer ambiente, tá certo? Nossa próxima cor é o verde. O verde, pessoal, ele é uma cor que já foi muito associado à natureza, né? Associado à vegetação, associado à esperança. E ele também, sem dúvida alguma, tem os seus benefícios. Ele, numa tonalidade mais clara, transmite essa sensação de tranquilidade, de serenidade. E aí, olha só que interessante, para quem vai trabalhar especificamente com design, olha o detalhe aqui dessa foto. Esse verde está acompanhado do que? Um tapete bem felpudo, aquele que é gostoso para você colocar os seus pés ali, jornais, revista, café. Essa foto quer passar a imagem do que? É um ambiente para você sentar e relaxar. Então o verde claro, ele traz esse aspecto de serenidade, de relaxamento, de tranquilidade. Então ele é ideal para salas, não a sala de TV em si, aquele ambiente mais reservado para um bate-papo, escritórios e bibliotecas. Você pode sim usar um verde bem clarinho. E veja que aqui você tem, não dá para saber se é uma área externa, um jardim de inverno, mas você tem o que? Plantas, porque o verde também remete à natureza. Isso numa tonalidade aqui bem clarinha. Na minha outra foto aqui, ó, essa foto não ficou muito boa, mas os pixels dela, mas aqui você tem uma tonalidade já bem escura, porque isso é uma decoração de um jardim, numa pequena varanda. Então pintou o piso de uma tonalidade verde mais escuro, justamente para remeter, associar à natureza, passar a sensação de que isso aqui é uma vegetação, de que é uma grama. Então ele também cai muito bem, tá certo? Então o verde é isso, é natureza, é tranquilidade, é serenidade, e aí você vai combinando de acordo com a necessidade do cliente, tá certo?
Nossa outra cor é o azul. Aqui eu coloquei um azul bem brilhante, né? Bem intenso também. Mas o azul geralmente ele é utilizado em quartos. Num primeiro momento, assim como o verde, o azul também transmite essa sensação de relaxamento. Então, é muito utilizada a cor azul, às vezes numa tonalidade até mais clara do que essa aqui. A pessoa fala, não, porque azul é para homem e rosa é para mulher. Não necessariamente. É porque a cor azul por si só já transmite essa tonalidade de relaxamento. E o rosa, como nós vamos ver, ele também transmite a sensação de pureza, né, de infância. Então, é por isso que eles são utilizados em quartos infantis geralmente. Mas pode ser utilizado também, igual eu falei, no ambiente de escritório, de reunião, que o verde produz sensação de descanso. O azul também pode ser utilizado. Veja que aqui é uma tonalidade já um pouco mais vibrante, por isso ele colocou somente num canto, fazendo o contraste. E sempre lembrar que assim, pessoal, quando vocês forem sugerir grafiato, texturas, o grafiato, a textura é a parede que você quer chamar atenção. Ou seja, quando o cliente ou a pessoa entrar no ambiente, você quer direcionar o olhar dele para que local vai ser aonde ele vai olhar primeiro. Vai ser para o grafiato ou para a textura. Então, não coloque textura e grafiato em sentidos contrários. Ou seja, eu estou entrando na porta, imagine você entrando agora no ambiente e a parede que está com grafiato ficou para trás de mim, está do lado esquerdo, por exemplo. Não, tem que ser aquela parede que quando eu entro eu visualizo. Então aqui foi essa a ideia que ele quis colocar. Ele também trabalhou aqui um sistema de iluminação, que é uma outra coisa interessantíssima. Mas o azul produz esse relaxamento também, descanso. Por isso é que geralmente é utilizado em quarto. E um outro benefício do azul é esse aqui, ó. Ele já tem uma característica que o verde não tem, é produzir essa sensação de profundidade. Aqui ele colocou já um azul bem mais forte, né? Bem mais vibrante que o interior. Veja que aqui o quarto ele é relativamente pequeno. O ângulo da câmera também aqui está favorecendo para que tenha noção de profundidade, mas para ambientes pequenos, assim como falei que o amarelo ajuda na iluminação, o azul ajuda na sensação de profundidade. Só que se um quarto pequeno você colocar ali todo azul, a iluminação dele não vai ser tão adequada. Então você colocando apenas um ponto ou dois como está aqui, ó, ele ajuda na sensação de profundidade. Então o azul tem esse benefício a mais em relação à cor verde. Ambos produzem a sensação de relaxamento na sua tonalidade mais clara, mais pastéis. Porém, o azul, fazendo contraste em determinado lugar, te dá a sensação de profundidade, de ganho de espaço. Então, para cômodos pequenos, o azul acaba sendo uma boa opção. Vamos lá aqui. E eu acabei fechando as cores. Peraí. Deixa eu fechar aqui essas fotos. A gente abre lá de novo. Próximo. Aqui eu quero até fazer uma brincadeira. Algumas pessoas, né, confundem o violeta com o lilás. Ou de repente você nem confundia, mas porque eu falei agora você também já ficou confuso, né? Então eu coloquei aqui na sequência. Esse aqui é o rosa. Não tem dúvida, tá certo? Agora, quem é lilás, quem é violeta? O violeta, pessoal, é sempre o mais escuro. Então grava lilás, começa com L, associa leve. Ou seja, a tonalidade mais leve, mais branda é o lilás. E a tonalidade mais escura, mais intensa é o violeta. E o intermediário entre os dois é que é exatamente o rosa, tá certo? Então o lilás aqui, deixa eu só abrir de novo que eu fechei aqui, né? Pois bem. O lilás, ele
acaba sendo uma cor bem utilizada também em quartos infantis, porque ele transmite essa sensação de pureza. De tanto ele, né, como o rosa, pureza, infância, ingenuidade, aquela fase tenra da vida, ele passa essa sensação. E também traz um pouquinho daquele aspecto do branco de higiene, de limpeza. Então ele acaba sendo muito utilizado em quartos, mas principalmente o lilás agora ele tem uma tendência de começar a ser utilizado bastante em escritórios. E aí você não tem apenas a cor, a pintura, a tinta em si, mas também efeitos de iluminação, de lâmpada, você pode utilizar. Mas a predominância ainda é em quartos infantis. Então, lilás, tanto ele como o rosa, ambos carregam essa sensação de pureza, de infância, de inocência. Olha aqui, deixa o ambiente leve realmente. Ele, embora seja uma cor clara, ele acaba não tendo uma propagação da luz tão intensa como o amarelo. Você precisa acabar reforçando aí, seja iluminação externa ou em iluminação artificial. Mas para o aspecto de pureza, de infância, como eu falei, de inocência, é uma cor muito boa. Vejam também aqui que é comum em decoração você sempre combinar as cores do ambiente com as cores dos móveis. Tá certo? Então, nesses projetos que a gente está fazendo, é por isso a importância de você modelar o ambiente, mas depois você mobiliar também o ambiente, como nós vimos, né, baixando os componentes, para você conseguir essa combinação de objetos, de cores, de ambientes, de iluminação. Nós vamos aprender a fazer ainda efeitos de iluminação nos módulos futuros, mas tudo isso é uma combinação que passa uma ideia de maneira consistente para o cliente. Tá certo? E por último aqui, assim, dessa sequência aqui dos três, né, o violeta. O violeta também, pessoal, ele é uma cor, assim como o vermelho, um tanto pesado. Ele é uma cor forte. Se você decorar todo o ambiente de violeta, ele vai ficar muito carregado. Então ele geralmente é utilizado apenas para contrastes. Eu, inclusive, não achei tantas fotos assim. Consegui apenas essa aqui, ó. Veja que ele... Aí, novamente, né? Aqui é a tonalidade pura dele, né? Se você for pegar as variações, só que você começa a variar demais o violeta, ele já vai tendendo ao lilás. Então aqui, ó, como uma cor bem vibrante, como eu falei, você coloca apenas um determinado lugar, uma determinada parede para fazer um contraste com o restante do ambiente. Veja que aqui todo o ambiente está claro, porque ele fica com uma tonalidade muito forte mesmo. Imagine você chegando depois de um dia inteiro de expediente para sentar na sua sala para relaxar e a sala toda pintada com uma tonalidade dessa ou vermelha. Não vai passar a sensação de relaxamento. Mas o que acontece aqui, ó? Veja que aqui do lado é um ambiente de jantar. Então fica legal realmente você usar uma parede para fazer um contraste. É uma boa ideia, tá certo? Fica bonito uma decoração com ele, mas só ele fica muito pesado. Aqui o nosso preto. A cor preta, pessoal, até um pouco tempo ele literalmente era a ovelha negra das cores. Por quê? O preto você tem duas desvantagens. Enquanto o branco é a reflexão total da luz, o preto é a absorção total da luz, ele não reflete. Então você vai ter ambientes com deficiência na iluminação e você vai ter ambientes extremamente quentes, porque não está refletindo a luz. Então até então o preto não era tão utilizado, mas recentemente está surgindo inclusive uma linha de madeiras, já tem um tempo, né, novidade agora, chamado laqueado, que são madeiras de alto brilho. Você decora com um laqueado
preto, por exemplo, fica semelhante a um vidro fumê. E aí então o preto hoje é utilizado bastante em decoração. Olha esse quarto, por exemplo, aqui, ó. Esse guarda-roupa aqui em L, isso aqui parece quase que uma porta de vidro, mas você tem madeiras chamado preto laqueado que é espelhado. Então para você fazer cozinha, fazer quartos, fica belíssimos. Então hoje o preto ele começa a ser bastante utilizado realmente na decoração, sem dizer que o contraste dele com o branco é perfeito, tá certo? E por último, vou falar para vocês aqui de decorações de brinquedotecas, espaços infantis, playgrounds. Que tipo de cor usar? Aí é você usar todas as cores. Porque brinquedoteca você tem que passar vivacidade, alegria, dinamismo, agitação, brincadeira, porque isso é criança, é energia, é agitação. Então pode decorar sem medo, agora sempre deixando bem distribuídas, né, as variedades. Então aqui você tem o vermelho, verde, azul escuro, azul claro, tem o lilás, tem o amarelo, tem brinquedos, deu playgrounds e brinquedoteca, você pode combinar as cores sem medo. E esse solzinho aqui, por último, eu coloquei para representar o que? Ambientes externos. Ambientes externos, pessoal, aí você não precisa ter aquela preocupação do ambiente interno, que são cores mais claras, mais pastéis. Porque ambientes externos, primeiro que com o próprio tempo o sol vai desgastando ela. E por ser um ambiente com iluminação forte, com variedade, então você não precisa necessariamente se preocupar em ter cores claras. Podem botar cores fortes, vivas mesmo, vibrantes. Olha aqui, ó, o laranjado, o azul. Veja como o laranjado cai bem para ambientes externos. O azul aqui forte, ó, ficou um contraste bom com o branco, tá certo? Então para áreas externas pode utilizar as cores vivas, vibrantes, despreocupado. Tá certo, pessoal? Então era isso. Isso aqui é apenas um pingo, um grão de areia, na verdade, na praia, no oceano aí. É um assunto gostoso, atraente, mas inteiramente vasto. Aqui só foi uma pincelada para dar uma bagagem inicial, um conceito inicial. Espero que tenha contribuído para aqueles que não tinham noção. Já servir como referência para os seus primeiros trabalhos aí, mas não deixe de ser um autodidata, de pesquisar, de se especializar. E essa é uma área também em grande desenvolvimento aqui no Brasil, tá certo? Se especialize que vocês têm tudo para ter bastante sucesso, tá certo? Muito obrigado, agradeço mais uma vez a atenção e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.